Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu quero conversar com você a respeito das eleições de 2020, polêmicas eleições. Eu nunca vi uma eleição tão questionada, tão atípica, quanto tem sido essa de 2020. Aqui no município do Rio de Janeiro, em São Paulo, em diversas outras cidades, a eleição vem sendo questionada. Por quê? Bom, é importante a gente salientar que houve uma denúncia de que o sistema do TSE havia sido invadido por um hacker, ou por hackers. Isso foi negado num primeiro momento, depois foi comprovada a invasão, e aí sim foi confirmado e dizendo que não afetaria a lisura e o resultado das eleições. Fato é que quando começou a apuração da eleição, nós tivemos aí um atraso, uma interrupção dessa apuração, e quando voltou, interrompeu lá por volta de 30%, e quando voltou, já estávamos aí com 95% de urnas apuradas, eleição praticamente decidida, depois voltou com 99,99% e fim. Bom, isso coloca uma pulga atrás da orelha do cidadão. A gente tem o direito, acredito que a gente tem o direito, de questionar, de duvidar, de se preocupar com o que está acontecendo. Bom, o fato é que houve um dano, né, no sistema. Que sistema é esse? Bom, pela primeira vez, uma eleição municipal foi concentrada em Brasília. Ou melhor, não em Brasília. Sobre o poder, sobre a apuração do TSE em Brasília. Mas os dados estavam na nuvem. Os dados estavam num serviço que foi contratado. Não foi terceirização, foi um serviço contratado para administrar a coisa pública. Bom, na nuvem foi contratado esse serviço sem licitação. Quando a gente fala que não teve licitação, a primeira coisa que a gente pensa sempre o dinheiro público foi gasto, foi usado, sem que houvesse um processo público, onde você pudesse apresentar a sua empresa, o seu serviço, onde pudesse ser questionado, enfim, não. Houve uma compra. Sabe aquela compra quando você vai escolher um refrigerante, um uísque, que ninguém tem que se meter, a escolha é sua? Você compra a seu bel prazer para servir os seus próprios interesses? Foi assim que foi a compra, a contratação desse serviço que administrou e que tem a guarda dos dados da eleição de 2020. Bom, mais um motivo para a preocupação do eleitor. Isso, sim, provoca uma descrença no processo eleitoral, uma desqualificação dos eleitos, os candidatos que perderam a eleição questionam essa legitimidade. Acredito eu, opinião minha, que o ideal seria que a Justiça Eleitoral, não estou acusando a Justiça Eleitoral de ter roubado para favorecer um ou outro, mas tudo leva a crer que houve uma apuração, no meio do caminho perderam-se os dados, para não ter de abrir esse tema e não criar esse inconveniente, o gasto, uma nova eleição, enfim, essa insegurança, para evitar essa exposição, usou-se a proporcionalidade. E aí entra um grande perigo. Porque se numa eleição para presidente, você começa a apurar os votos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e não do Ceará, por exemplo, você vai ter um candidato aqui que provavelmente agrada mais o público do Rio, de São Paulo, e não do Ceará. Se você começa a apurar no Ceará, talvez o candidato eleito no Ceará, com mais votado do Ceará, fosse diluindo esse eleitorado no resto do Brasil. Então, é importante que a gente entenda que não dá para fazer uma projeção percentual de uma eleição. Aqui no Rio de Janeiro, os candidatos da Zona Oeste parecem ter tido mais sucesso nessa eleição. O que leva-nos a crer que a apuração começou pela Zona Oeste, aí o candidato teve lá 3 mil votos. Bom, se ele teve 3 mil com 30%, com 60%, então ele tem 6 mil, com 90% ele tem 9 mil, com 100% ele tem o quê? 10 mil. Parece que isso foi usado. E aí você cria uma projeção linear da apuração. Ninguém ultrapassa ninguém. Não há nenhuma reviravolta. Bom, isso não é comum. Toda eleição a gente sabe que alguém começa ganhando, depois é ultrapassado e por aí vai. Os candidatos da Zona Norte tiveram uma
grande perda no seu eleitorado. E eu não estou dizendo do meu candidato, que era da Zona Norte, ou dos candidatos da direita. Eu falo a respeito de todos os candidatos, inclusive da esquerda, do PT, do PSOL. Isso se repetiu também. Em São Paulo, a eleição para a prefeitura dá uma margem mais segura, porque ela tem uma disputa de fato ideológica. Aqui no Rio de Janeiro o discurso é meio nivelado. Em São Paulo a disputa para a prefeitura é bem importante. E aí você tem, em todos os bairros, em todas as regiões, quem estava com maioria, tem maioria na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. É a primeira vez que isso acontece em São Paulo, não é não, gente? Bom, é importante que o eleitor esteja atento, sim, a isso. É importante que a gente apure, que a gente investigue, mas também é importante que a gente entenda que, infelizmente, quem julga o judiciário no Brasil? Quem vai julgar um tribunal superior eleitoral? Quem vai julgar o Supremo Tribunal Federal? Precisamos que eles reconheçam a falha. Isso é muito difícil. Precisamos investigar, precisamos comprovar e chamar a atenção deles para esses fatos. Mas precisamos também avaliar outras coisas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para infelizmente foi divulgado pelo antagonista uma conversa que aconteceu no grupo de parlamentares ligados ao presidente Bolsonaro, em que o deputado federal Márcio Lábio convida os seus pares a uma autocrítica, a uma crítica do que de fato aconteceu em 2020. O deputado diz que ficar tirando selfie com o presidente Bolsonaro não adiantou coisa nenhuma. E, de fato, parece que não adiantou mesmo. Infelizmente, nessa eleição municipal, os discursos, o trabalho dos candidatos foi provar quem era mais fiel ao Bolsonaro, quem era mais bolsonarista, quem conhecia o presidente há mais tempo. Gente, pelo amor de Deus, nós vivemos aqui na nossa cidade, Rio de Janeiro, uma situação crítica. O meu candidato apoiado pelo Alan Frutuoso, pelo Vista Pátria, o Luiz China, aqui no Rio de Janeiro, ele levantou uma pauta de defesa do cidadão. Quando ele diz que ele é pró-vida, ele começa a apresentar soluções e propostas para que a menina que engravida na adolescência tenha, sim, um estímulo, um encorajamento a não abortar. A gente começa a trabalhar para que esse jovem que nós constantemente perdemos para a criminalidade, para o tráfico, ou pelo menos para a alienação mental, esse jovem que quer ser, que segue como exemplo o militante do PSOL ou do PCdoB, o Luiz China começa a apresentar propostas para que esse jovem sonhe em ser um pai de família, um trabalhador, alguém que sobreviva com as suas próprias mãos, com o seu sustento, alguém que tenha uma vida digna e faça a nossa cidade prosperar. O Luiz China conseguiu criar uma ponte entre o discurso conservador e a realidade do subúrbio. Ah, meus amigos, que felicidade! Quando a gente, na campanha, começou a ouvir pessoas, pô, China, tu vem aí com um discurso conservador, com Bolsonaro, que negócio é esse? E no final da campanha, a gente ouvia camelô, o suburbano favelado, como nós, porque eu sou suburbano, eu sou favelado, assim como ele. A gente via essas pessoas abraçando a gente na campanha e falando, cara, eu sou conservador e não sabia. Eu sou de direita e eu achava que eu era de esquerda. Porque pela primeira vez nós tivemos um candidato da favela defendendo pautas conservadoras sem esquecer do ponto de ônibus. Porque a minha mulher sai para trabalhar de manhã e quando tá sol fica no sol e quando tá chuva fica na chuva. Meus amigos, qual outro candidato de direita você viu falando sobre isso, além do Luiz China? Qual candidato conservador teve um olhar sensível? É uma coisa tão banal, tão corriqueira, quanto colocar um banheiro na feira, porque o feirante precisa pedir para ir no banheiro de uma loja, de um comércio, de um barzinho, e nem sempre é atendido. Qual foi o candidato de direita que você viu preocupado com o BRT, com o funcionamento, com a lotação? Meus amigos, as pautas do subúrbio, buraco na rua, falta de asfalto, poda de árvore. Esses pleitos que o cidadão está preocupado. A maternidade, o pré-natal. Você sabia que no Rio de Janeiro é muito difícil uma gestante conseguir todos os exames? Vai tentar uma translucência nucal.
É um exame que faz aqui na nuca da criança para saber se a criança precisa de alguns tratamentos já no ventre da mãe para evitar alguns problemas futuros. Já tentou fazer um tratamento, um exame desse na prefeitura? E esse exame, meus amigos, é angustiante para uma gestante, porque ela só pode fazer até os 7 meses da gestação. Meus amigos. Minha filha, minha esposa fez o pré-natal todo na prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Mas graças a Deus eu tive o dinheiro para assim que um exame fosse sugerido, a gente corria e fazia o exame. Mas nem todas as mães têm a mesma sorte, têm a mesma felicidade, têm os mesmos recursos. Meus amigos, o Luiz China estava atento a isso. Bom, enquanto outros queriam provar que eram mais bolsonaristas do que nós, enquanto dizia-se que o partido do Luiz China, PMN, não é o partido do Bolsonaro, e qual é o partido do Bolsonaro? Qual é o partido conservador? Nós conseguimos o apoio do deputado Márcio Labre, o apoio do deputado Márcio Gualberto, o apoio do Alan Frutuoso, Edson Salomão, Wellington Santos, Douglas Garcia. Mas fomos marginalizados pela direita do Aliança, embora o nosso número fosse 33038. Porque sim, eu quis pedir ao China que colocasse o 38 no número dele, porque o China foi um guerreiro na criação ou no apoiamento à criação do Aliança, mesmo tendo sido alijado na hora que alguns foram privilegiados com o partido A e B, a gente quase ficou sem legenda. Mas ele conseguiu no PMN e respeitamos e somos gratos à legenda porque tivemos o direito de trabalhar o que nós acreditamos. Luiz China se posicionou, sim, a favor do presidente Bolsonaro com relação à abertura do comércio, cloroquina, não à imposição de uma vacina, não à imposição da máscara em lugares abertos. Nós nos posicionamos com todas as pautas conservadoras. O lema do Luiz China é em defesa da vida, da família e da liberdade. Nós não renunciamos aos nossos valores, mas não renunciamos às reais necessidades do subúrbio. Não deixamos de representar. E certamente levamos a bandeira do conservadorismo, a bandeira do Bolsonaro, para um território antes dominado pela esquerda. Nós demos ao suburbano conservador um representante conservador e suburbano, porque não há separação entre essas duas coisas. Independente se você é pobre ou rico, culto ou inculto, se você defende a moral, a família, os direitos individuais, meu amigo, você é um conservador, sendo pobre ou não. Se você precisa de asfalto, de ponto de ônibus, de Bolsa Família, de auxílio emergencial, se você quer melhorias para a saúde pública, para a educação, isso não faz de você um comunista ou socialista. Isso faz de você alguém que paga imposto e requer serviços públicos de qualidade. Mas que entende que o Estado tem limitação. E quanto mais Estado, mais imposto e menos liberdade. Você é um conservador, pô. Foi essa mensagem que o Luiz China divulgou em todo o subúrbio de Madureira. E foi agraciado com 2.237 votos. Enquanto grandes expoentes conservadores minguaram seus votos, tiveram votação grande, mais de 10, 15 mil votos em 2018, e tiveram votação abaixo do Luiz China em 2020. Isso nos leva a fazer uma nova análise, uma nova avaliação do modelo que o bolsonarismo tem seguido. Seguir as ordens do capitão, idolatrar a imagem do líder, levou o bolsonarismo ao fracasso nessas eleições. Nós, do movimento conservador, saímos fortalecidos, porque tivemos um candidato preterido no início, mas que se mostrou mais forte do que aqueles seus engomadinhos. Bom, nós conseguimos dar o exemplo e provar para os conservadores do Rio de Janeiro que o nosso modelo estava acertado. Nem vou falar do Edson Salomão com seus mais de 20 mil votos. É importante uma autocrítica, é importante uma autoanálise, é importante uma autoavaliação urgentemente. Meus amigos, quando o bolsonarismo decidiu apoiar o Marcelo Crivella ou o Luiz Lima, o Luiz China decidiu apoiar o povo. Não sou o candidato do Crivella, não sou o candidato do Luiz Lima. Pagou um preço, certamente. Perdeu recurso, perdeu apoio, perdeu alguns votos por conta disso. Reconheço. Mas nós conseguimos ganhar o respeito da população.
Porque quando o Marcelo Crivella impunha lockdown parcial, drone, quadradinho na praia, máscara, fechamento do comércio, diz que aglomeração, que fechou a igreja, fechou festa de aniversário, casamento, multou estabelecimentos e deixou pessoas desempregadas. Marcelo Crivella fez tudo isso e, na hora em que o dinheiro de campanha apareceu, muitos candidatos, muitos ativistas correram para abraçar e apoiar o Crivelão, sem cobrar dele um posicionamento. Confesso que nós, do movimento conservador, queríamos apoiar o Marcelo Crivella. Nós queríamos apoiar a reeleição do Crivella. Procuramos o Marcelo Crivella desde outubro de 2019. Queríamos oferecer a ele um canal em que ele se comunicasse direto com essa base conservadora e que dissesse o que e por que não deu certo na primeira gestão e o que ele poderia mudar para ouvir a base e atender os valores e princípios conservadores numa segunda gestão. Em nenhum momento fomos ouvidos. Perdemos espaço, perdemos apoio, mas não nos vendemos por dinheiro de campanha ou por espaço em partido de cacique. Mais uma vez, essa decisão se mostrou acertada. Porque aqui no Rio de Janeiro, no PRB, no partido do Crivella, de conservador, só Carlos Bolsonaro foi eleito. Os votos dos conservadores que foram para os republicanos serviram sim, meus amigos, para eleger gente da máquina da prefeitura. Eu cansei de ver no subúrbio gente apoiada pela prefeitura, capinando bairro, levando asfalto, trocando a iluminação, né? Fazendo manutenção, castração de animais, conseguindo vagas em hospital. Isso rolou à solta no subúrbio. E esses conseguiram se eleger. Ah, Crivella foi tão bonzinho, abrindo espaço para os candidatos bolsonaristas que fizeram 2.000 votos, 1.500 votos e ajudaram a abrir cadeiras para esses a quem a prefeitura agraciou com a máquina pública. Bom, Girei, você está dizendo que não pode? Bom, estou dizendo que não pode usar os nossos votos da máquina para os outros, meus amigos. Quem de fato ganhou a eleição? Quem ofereceu ao povo o que o povo precisava. E aqui eu não vou entrar no mérito se é imoral, se é feio. Meu amigo, nós estamos num tempo de pobreza, de fome e de escassez. No Rio de Janeiro, os vereadores que foram eleitos são aqueles que puderam oferecer o que o pobre precisa. E não o discurso. Não precisa separar uma coisa da outra. O discurso pode vir, mas e a cesta básica? E o emprego? E o asfalto? E a dragagem do rio? E a reforma da calçada? E a iluminação pública? E a poda da árvore? E a castração dos animais? Nada. Quem não ofereceu nada, não teve nada. O Luiz China não se atrelou à prefeitura, portanto não tinha nada a oferecer, mas tinha um discurso que se identificava com o povo. Um discurso, sim. Olha, gente, eu vou ser franco, eu sou de direita, sou conservador, eu sou Bolsonaro, mas eu sei o que você está passando, eu sei o que você precisa. E se eu for vereador, eu não vou negar o meu compromisso com o que eu acredito, mas não vou negar o meu compromisso com o meu eleitor, com quem precisa. Esse foi o discurso que o Luiz China apresentou e, por isso, dentre os conservadores no Rio de Janeiro, o Luiz China se destaca. Eu quero agradecer a cada um de vocês que apoiou, que votou no Luiz China 33038 para vereador. Temos muito orgulho dessa votação. Infelizmente, não conseguimos a cadeira, mas seguiremos o mesmo modelo, sem abrir mão de princípios e valores, sem negar a real necessidade do eleitor. Isso é política, isso é gestão pública, e é para isso que nós estamos aqui, nos candidatando e nos apresentando para a política. Não para ficar bajulando ninguém, não para ficar idolatrando imagem. Nós vamos fazer o trabalho que precisa ser feito, junto com o presidente Bolsonaro. Quero agradecer a cada um de vocês, quero convidar vocês a assistir uma live que eu fiz ontem, explicando ponto a ponto essa autocrítica que é feita, e também quero parabenizar os meus colegas que foram eleitos, membros do movimento conservador, foram eleitos em diversas cidades. No Rio de Janeiro não tivemos sucesso, mas em Minas, no estado de São Paulo, diversas outras cidades, tivemos muitos candidatos eleitos, o que deixa nosso coração muito alegre, sinal de que o movimento conservador é, sim, uma referência para o conservadorismo no Brasil. Convido você, que não tinha contato com o movimento conservador ou com nossos candidatos, a vir a participar desse trabalho que tem, nas urnas, respaldo público. O povo brasileiro entendeu que o modelo de conservadorismo é o modelo de trabalho do movimento conservador.
Filie-se ao Movimento Conservador, www.movimentoconservador.com. Também convido você a inscrever-se no canal Vista Pátria, ser membro e assinar o curso Nós Somos o Ocidente. Toda essa verdade, toda essa realidade estão presentes nesses canais que são fundamentais para o fortalecimento do conservadorismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.